Nesse vídeo nós vamos falar sobre tosse. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que tosse normalmente é um sintoma e não uma causa. Então, a maioria das pessoas acabam perguntando: meu animal está tossindo, o que eu faço? Depende. Qual é a doença primária que está causando a tosse? Então, o animal vai ter alguma doença, essa doença vai causar uma alteração e ele vai começar a tossir. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é numa infecção, seja viral ou bacteriana. Então, vamos imaginar um animal que está com pneumonia. Ele vai ter tosse. Por quê? Porque ele tem secreção pulmonar e aí ele vai apresentar a tosse, que é uma forma de expelir essa secreção. Então, se o animal está apresentando secreção amarelada ou esverdeada, provavelmente a tosse está vindo de alguma infecção. A gente precisa investigar se ela é bacteriana ou se ela é viral. Então, existem várias bactérias simples, o animal cai a imunidade, ele acaba pegando uma infecção bacteriana. Existe a bordetella, que é a bactéria que a gente fala da tosse dos canis, então que o animal vai ter pneumonia e vai ficar com tosse. Existe a sinomose, que é uma doença que vai tá ali dentro da V10, né, que vai fazer com que o animal ele apresente infecção pulmonar e, consequentemente, vai ter tosse. Uma outra causa seria uma inflamação. Então, um animal que está com alguma traqueite, com alguma sinusite, então apresentou um processo inflamatório e está vindo bastante tosse. Então, para os gatos, é bem comum o animal com rinotraqueite. Os três vírus ali que causam a rinotraqueite. Então, a rinotraqueite vai fazer com que o animal tenha uma inflamação grande, ele começa a tossir e aquilo depois vai virar uma infecção. Então, normalmente é mais comum inflamação em gatos do que em cães. Se o animal começou a tossir, está saindo uma secreção bem clara, mais fluida, normalmente está mais para inflamatório do que para infeccioso. Se você deixar essa secreção não cuidar, provavelmente vai virar uma infecção. O animal pode tossir também por questão de alergia. Então, tem animal que tem alergia a plantas, tem animal que tem alergia a pólen, a poeira. Então, o tempo está muito seco. Esse tempo seco vai fazer com que tenha muitas partículas no ar. Essas partículas vão irritar ali o nariz do animal, né? Toda a parte de respiratória do animal. Quando ele irrita, vai vir a inflamação e aí com a inflamação vem a tosse. Então o animal pode ter tosse por alteração de alergia. Uma outra causa seriam os animais que têm problemas cardíacos. Então, essa alteração cardíaca vai fazer com que tenha um refluxo de sangue, esse sangue acaba parando ali no pulmão e o animal começa a ter tosse. Então, o que é importante a gente ter? O diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico da doença é muito importante. O veterinário, normalmente, como ele começa a consulta com o tutor, né, é olhando o animal, entendendo que tipo de secreção está saindo ali. Mais amarelada, mais esverdeada, a gente já vai pensar para infecção. Só descendo uma corizinha branca, normalmente a gente vai pensar em inflamação. Pouca secreção ou nada de secreção, mas conversando com o tutor, vendo o ambiente do animal, quanto tempo faz com que ele começou, se está chovendo ou não, se o tempo está mais seco ou mais úmido, já pode pensar em alérgico. E por último, a idade. Então, um animal bem novinho, dificilmente a gente vai pensar logo de cara em problemas cardíacos. Agora, um animal de mais de 8 anos, a gente já começa a pensar em problema cardíaco. Fez toda a avaliação. O que o veterinário vai fazer? Ele vai auscultar o animal, então ele vai ouvir o coração do animal. Se esse animal tiver uma presença de um chiado, então esse chiado a gente vai perceber no pulmão e vai perceber um sopro no coração.
já quase que fecha o diagnóstico de tosse por problema cardíaco. Normalmente o veterinário acaba pedindo um eco e um eletrocardiograma para fechar o diagnóstico, entender o tamanho do problema e poder passar o tratamento. E agora, para fechar, falar de tratamento. Então, o tratamento ele vai depender da causa. Então, se o animal está apresentando secreções, provavelmente é bacteriano, vai entrar com antibiótico. Pode fazer o exame de cultura, né, e antibiograma para detectar que bactéria que é, dependendo de como o animal está. Normalmente faz um hemograma e entra com um antibiótico. Normalmente tem um resultado bom. Inflamação. A maioria das vezes, quando vem um problema inflamatório, a gente acaba usando cortisona. Então, se o animal pode usar, a gente vai usar cortisona como anti-inflamatório para tanto a parte alérgica quanto inflamatória. E cardíaco, aí existem vários e vários tratamentos que vai depender do grau que seu animal tá. Normalmente começa no enalapril, passa para o benazepril e aí depois vai associando alguns outros medicamentos e ração junto. Uma das alternativas muito utilizadas ali para tratar sintoma e não causa é o uso de xarope. Então, o xarope, por exemplo, como tossicanes, ajuda muito. Qual o grande problema? Ele não está tratando causa. Então, normalmente o animal para de tossir, mas quando você para o tratamento, ele volta. Então, lembrar que o xarope ele é um tratamento de sintoma. Normalmente a gente usa ele junto com o tratamento da causa. Então, um antibiótico mais xarope, um anti-inflamatório mais xarope.